Um alô, alô, você que está em casa, está vendo o Fantástico? Vem para cá. Está vendo o Silvio Santos? É gravado, você sabe. Você já deve ter visto esse episódio, porque, inclusive o patrão está dodói com Covid. Está vendo Rede TV, programa de pegadinha do João Kleber? Vem para cá, que é muito mais legal. Bandeirantes também, está passando. Não tem nada para você fazer? Vem para cá. Hoje, dentro da nossa programação, vocês sabem que, olha, temos uma pessoa, já batemos a Rede TV em audiência. Hoje a gente está recebendo uma pessoa, chegou a produção, minha querida Bianca, que foi quem me apresentou o TikTok também. Mas, enfim, isso a gente vai conversando mais para frente. E hoje a gente está seguindo a programação do mês das vocações. E eu recebo, assim, um dos sorrisos mais bonitos que eu vi nesse trabalho de evangelização de redes sociais. Sim. Sabe? Uma das pessoas mais alegres, que quando a gente vê um vídeo dela, a gente sempre se motiva, a gente sempre diz, nossa, tem que... é um exemplo, todo mundo sabe, a ser seguido. E irmã Ana Luísa de Oliveira, fluminense, nascida no estado do Rio, tá? Só para dizer, porque ela não é fluminense, ela torce para o Flamengo, que eu fiquei sabendo. Sim, isso é muito importante frisar, gente. Fluminense é o adjetivo pátrio, é o gentílico dela. Não é time. Que hoje está em missão no Rio Grande do Sul. A irmã, ela gosta de frio, né? Ela nasceu em Petrópolis e aí ela acho que pediu para dizer, não, me manda para o Rio Grande do Sul que esse frio daqui está fraco. E aí ela foi para lá. Mas eu queria agradecer. Seja bem-vinda, irmã Ana Luísa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço também pela oportunidade de partilhar um pouco, de conversar um pouco, né? Isso também é muito importante. Caminhamos na mesma fé e com o mesmo foco, com certeza, né? Isso aí. Irmã, conta um pouquinho para a gente. O que levou, há 8 anos atrás, que só estava me falando, a Ana Luísa, jovem, a entrar para a vida religiosa? Vamos lá. Eu nunca... Antes, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Tem alguma formação que a senhora tenha, tipo... a irmã Grazi é formada em contabilidade, a outra, enfim, ou a senhora já entrou direto no convento? Não, eu ainda não tenho graduação em na época era lá se chama formação de professores, de educadora, né? Uhum. Faculdade, por enquanto, ainda não. Entendi. E o que levou a irmã Ana Luísa a estar hoje aqui com a gente? Sim. Vamos lá. Eu nunca pensei em ser religiosa na minha vida, eu nunca tinha pensado em ser religiosa na minha vida. Por incrível que pareça, eu fugia de irmã. Quando eu via irmã, eu corria muito. Eu nunca gostei, eu sempre tive muito medo de irmã. Mas não no sentido de medo do que elas faziam, que pelo contrário, elas sempre nos recebiam muito bem. Mas pelo que eu pudesse, às vezes, pensar, às vezes fosse a minha vocação, quem sabe, né? E eu sempre participei dos encontros de jovens na paróquia, na minha paróquia lá em Cascatinha, Santana e São Joaquim. A minha avó, fui criada desde os 4 anos, a minha avó sempre nos educou na fé, né, no caminho da igreja, ela sempre nos ensinou. E eu participava muito dos encontros de jovens, né, dos congressos das juventudes que tem na diocese, a nível diocesano. E nenhuma dessas vezes que eu fui participar, em 2013, desses congressos, eu conheci as irmãs angélicas de São Paulo e eu estava terminando a minha formação de professores, que estava encerrando em 2013. E que eu achei muito curioso foi que eu nunca tinha visto umas irmãs que trabalhassem em colégio. Para mim era novidade. Apesar de que em Petrópolis já tem irmãs que trabalham em colégio, mas eu nunca tive conhecimento e nem tive curiosidade de saber. Eu nunca tinha interesse de saber. E eu achei interessante porque realmente a coordenadora do grupo de jovens sempre falavam que a gente tinha que entender um pouco o que era vocação, o que era fazer um discernimento, o que Deus, né, estava nos chamando a nossa missão.
Quando a gente começar, ela estava começando a nos instigar a procurar a nossa vocação, né? A verdade era essa, só que a gente não estava entendendo muito o que ela queria dizer com isso. E com isso, eu fiquei curiosa de saber, porque quando eu fui conhecer as irmãs, eu achei interessante que elas trabalhavam em colégio, eu estava terminando o curso normal, e eu queria saber mais o que era ser uma irmã, o que era ser uma freira, né? O porquê que elas usavam aquela roupa que tem, né? O porquê de muitas coisas. E eu pedi para passar um final de semana na casa das irmãs, né? No final de novembro, e eu percebi que Deus estava me mostrando alguma coisa. Eu fui, né? A irmã me acompanhou, ela conversou comigo, ela foi visitar a minha família, né? Explicou um pouco do que é a vida consagrada, do que é ser irmã. Então, né, fez a proposta de... Eu falei, irmã, eu já descobri que eu vou entrar para o convento. A minha mãe, mas como assim? Muito rápido assim você vai? Eu falei, mãe, vou. Eu vou fazer uma experiência, né? Vou ver se realmente é isso que meu coração está me mostrando, se é isso que Deus está me mostrando, está me guiando. Porque a inquietude que eu tinha antes, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a conhecer a congregação, ela foi se acalmando no sentido de, peraí, tem alguma coisa, né? Estou percebendo alguma coisa. Deus está me mostrando alguma coisa. E, com certeza, eu acredito que foi uma das melhores decisões que eu fiz. Né? Em 2013, eu conheci as irmãs. E em fevereiro de 2014, 3 meses depois, eu comecei a dar início à congregação. Em fevereiro, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro de 2014. E foi uma das melhores opções. Eu entrei para fazer uma experiência e estou há 8 anos, com a graça de Deus. Muito feliz, né? Isso eu tenho certeza da minha vocação. Mesmo estando em processo de formação, eu já tenho essa certeza muito grande no meu coração, na minha vida, né? E isso é muito importante, né? Essa alegria, essa paz que a gente tem na nossa vida de estar seguindo a Deus também, na nossa missão. Uhum. E me diga uma coisa. Ela falou assim, que sua mãe chegou e falou, mas Ana, já assim, do nada, falando em Ana, Ana Paula Conceição da Silva. Boa noite, chegamos. Eu não sei se a senhora conhece. É minha mãe. É. Que é isso? Mamãe? Gente, temos a mamãe da irmã, olha só. Muito obrigado. Ana Paula e Ana Luísa, é tudo. Que legal! Que legal! Falando dela, ela chegou. Qual foi a reação, assim, da dona Ana? Não sei se seu pai também estava presente. Sim. Mas a senhora falou que ela disse, como assim? Digo, eu vou entrar, é isso que eu quero. Qual foi a reação da sua família, da sua avó, de todo mundo? Assim? A reação primeira foi porque eu nunca tinha falado de freira, de nada em casa, né? Eu nunca tinha comentado nada, de vocação, nada. Eu ia para a igreja, mas nunca tinha comentado. E porque também foi muito rápido. Eu conheci as irmãs em novembro, eu entrei em fevereiro. 3 meses depois eu entrei já no convento. E geralmente as irmãs têm um processo de encontros vocacionais que é de 1 ano. Né? Então eu em 3 meses já entrei. Então foi assim. Eu falei, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou seguir e vou nisso. Então no começo foi isso, assim, foi um pouco... acharam um pouco assim, porque eu nunca tinha comentado dentro de casa nada. E quando eu falei com eles em casa, eu fui em novembro. Quando foi dezembro, em janeiro, em janeiro eu fui fazer um encontro com as irmãs, aí eu já cheguei com a data que eu ia entrar. Eu já cheguei com a data, eu falei, mãe, eu vou entrar tal dia pro convento. Ela meu Deus. Sério? Sério. Eu fiz o encontro na primeira ou segunda semana de janeiro, e a irmã falou, eu tenho 2 datas, dia 25 de janeiro ou dia 11 de fevereiro. Eu falei, irmã, eu vou pegar o dia 11 de fevereiro, que dá tempo de eu arrumar minhas coisas e avisar minha família. E foi isso. Foi muito rápido. Eu acho que, como eu nunca tinha falado, mas foi, meu filho. Em 3 meses eu entrei, foi a decisão. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas o convento ficava onde? Lá em Petrópolis mesmo? Em Teresópolis. 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 A senhora gosta de um lugar frio, né? Pelo que eu estou percebendo, né?
calor não é muito a sua praia, não, né? Apesar que eu já morei em Janaúba. Conhece Janaúba, a cidade de Janaúba? Já ouvi falar. E No no Pará? Rio. Ah, no Rio, no Não, Rio. Janaúba Não, nada a é ver com o Pará. norte de Minas. Norte. Janaúba é norte de Minas, perto da Bahia. Lá Já também é. foi missão para lá também. Já fui em 2018, quando eu fiz meus primeiros votos. Uhum. 2018, é. Lembrando que os votos perpétuos são 10 anos, né, irmão? São. No caso, é o 10º ano, porque são 9 de formação, e porque são 5 anos de juniorato, né? A nossa etapa é 1 ano de aspirantado, 1 de postulantado, 2 de noviciado e 5 de juniorato. Uhum. Eu conheço o pessoal aqui no Rio, do Preciosa Vida, não sei se a senhora já ouviu falar. A gente foi para a Jornada Mundial em Cracóvia junto com alguns deles. E aí ela estava me explicando, né, todos esses passos, orar. Eu falei, nossa, parece assim, tipo formação militar de vocês, né? Formação militar. Ó, só para registrar, a Inayara está aqui também. Mandou um abraço para a senhora. Oh, meu Deus! Oi, A Inayara é Nayara. a futura primeira-dama de Minas Gerais. É verdade, verdade. O governador está entrando daqui a pouco. Pensa num povo bom, gente. Olha, esse TikTok realmente, ele, né, as redes sociais em si, né, não só o TikTok, mas as redes sociais em si, eles assim mostraram o quanto nós podemos nos encontrar mesmo de longe. Isso é uma coisa incrível. Eu achei incrível conhecer essas pessoas, conhecer você, conhecer Nayara, conhecer muita gente. Isso é coisa, é graça de Deus mesmo. Antes da gente chegar nesse ponto das redes, a senhora falou que não tem ainda nenhuma graduação, né? Tem só o curso lá, o nome. Paulo, tem vontade de fazer alguma graduação? Sim, geralmente nós fazemos na congregação, né? Nesse período, geralmente depois dos votos concretos, geralmente nós fazemos na área de escola e administração. Nós fazemos de escola também. Uhum. Entendi. Então, mais assim, pedagogia, ciências contábeis, né, administração, mas nessas áreas que a gente possa também estar ajudando em prol da congregação também. E que tenha uma aptidão também, né? Aí o governador de Minas estava falando dele, ele chegou aí. Chegou! Governador de Minas. Oi, Jean! E assim, a gente sabe que a pessoa decide entrar, né, para a vida missionária, né? Ele decide entrar, sabe que não tem assim lugar fixo, como a senhora falou, para onde for chamado vai. Mas existe aquele friozinho na barriga, tipo, nossa, agora eu vou para o interior do Rio Grande do Sul, como a senhora está agora. Gente, que isso e tal, e agora eu vou para o Acre. Ou se quiser ir, eu sou do Acre. Enfim, foi só por. Agora eu vou para o Amazonas. Depois eu estou ali no Ceará, como está a irmã Mary Ellen agora. Existe sempre aquele assim, espera o próximo lugar, né? Dá o frio na barriga, de tanto amadurecer, né, espiritualmente, de se deixar levar pela vontade de Deus, vocês já estão tipo levando isso de letra. O novo sempre dá o friozinho, né? O novo. Sempre quando a gente fala no novo, é o sair de onde você está. Tá um pouco ruim o seu microfone, eu acho. Tá um pouco ruim, peraí. Tá baixo ou tá alto? Tava meio que saindo assim o som. E agora, tá bom? Agora tá bom. Tá bom? Melhorou. É porque acho que ele estava aqui para baixo. Sempre o novo, ele surpreende. Né? Sempre nos coloca interrogações. Mas como nós sabemos que, né, que faz parte da nossa missão esse não estar fixa no lugar, para nós também é sempre uma experiência nova. Né? Sempre esse sair de si, né? Deixar de se acomodar para ir para outro lugar. Uhum. Então, assim, o novo sempre a gente fica meio assim, né? Como é que vai ser? Como é que vai
sei lá, como é que vai ser o clima, como é que vai ser as comidas, como é que vai ser a cultura, mas a gente sempre esse espírito de acolher também que nos ajuda também, né? Eu estou indo porque Deus pediu para mim ir lá através da minha provincial que me transferiu. Então, esse espírito de missão também, de estar sempre disposta ao dizer o sim, que é um dos votos que nós fazemos, voto de obediência, também eu acredito também que vai nos acostumando, e como você falou, realmente nos amadurecendo, né? E percebendo que vai ser desse jeitinho. E como foi que surgiu, se a senhora puder contar um pouco também, como foi que surgiu a congregação de vocês? Ah, sim. A nossa congregação é do século XVI. O nosso fundador é Santo Antônio Maria Zaccaria. Ele é italiano. Conheço, porque tem um colégio aqui, né, no Rio. Tem isso. Então, eles são nossos irmãos. Ele é o ramo masculino, nós somos o ramo feminino. O fundador. E na época, onde Santo Antônio Maria Zaccaria fundou as irmãs, e nós somos a primeira congregação que nasceu sem ser de clausura. Então, a primeira congregação da igreja, que é sem ser de clausura, é nossa. Lá no século XVI, que começou a ter as irmãs que eram de vida ativa, que eles falam, né? Contemplativa também, mas ativa, no sentido de não estar só lá dentro do convento, mas estar em missão, fora também do convento. E quando Santo Antônio Maria Zaccaria, no século XVI, né, teve essa inspiração divina de fundar a congregação, a ideia foi essa, das pessoas verem que os religiosos são essa presença de Deus, né, buscar ser essa presença de Deus no meio das pessoas. E nós, irmãs angélicas, ele fundou os Barnabitas como padres e irmãos para trabalharmos juntas. Né? A ideia era trabalharmos sempre juntos, nesse sentido de ter as meninas para acolherem as jovens, né, e os homens para acolher também. Mas a ideia mesmo era essa. E o nosso carisma, que é renovar o fervor cristão, né, renovar essa chama do primeiro amor a todo instante também, fala um pouco dessa nossa missão. De estar sempre em mente o amor, né, o primeiro amor que nos motivou a dizer o sim na minha vocação, o sim na minha vida inteiramente a Deus, em prol do serviço à congregação e à igreja. Né? E a nossa congregação era de direito difícil, né? Nós temos a intercessão do Papa, a autorização também para trabalhar em missão em prol da igreja. Então é um pouco isso, né? A nossa missão e o intuito de Santo Antônio Maria Zaccaria, no século XVI. Que ele morreu novo, morreu com 36 anos, mas fundou 2 congregações, né? E Deu com certeza tempo. A gente se esforça. É verdade, deu tempo. E na verdade a gente se esforça para continuar esse legado, né, dele, que é estar nessa missão. Se bem que se a gente for pensar, irmã, o maior homem de todos teve, né, 33 anos, né, trabalhou 3, o pessoal sempre fala isso. Ô, Gabriel, você, que eu fui catequista durante 7 anos, até eu conheci a Bianca, que está aqui com a gente, foi por causa disso. Eu sempre falo assim, olha, gente, tinha uma amiga que ela sempre perguntava, Gabriel, você não vai casar, não? Aí eu disse, pô, que isso, gente? Por que essa pressa? Jesus viveu 33 anos sobre a terra, os 30 ele ajudou o pai dele, e você trabalhou 3, então calma. Eu faço isso brincando, o padre olhava meio torto para mim. Mas eu sempre falava isso para as crianças também, o pessoal não né, sempre procurando até olhar por esse lado também do humor. A senhora está falando no começo, né, até quando a gente registrou a presença da Inayara, do Jean, das redes sociais. Aí eu queria lhe perguntar, o que lhe levou para as redes sociais? O que me levou? Olha, no começo, eu antes de entrar para o convento já tinha Facebook. O interessante quando a gente fala em redes sociais é interessante que nós falamos que nós lidamos com pessoas, não só virtualmente, mas fisicamente. E quando
A ideia de eu dar continuidade depois que eu comecei, né? Que tem um tempo de formação que você não tem acesso. No noviciado, você não tem acesso à rede social, né? Você tem Não acesso pode? particular. Não, na particular não tem. Você tem acesso depois mais do juniorato e antes, aspirantado e postulantado. Então, 2 anos eu fiquei sem mexer em redes sociais. Assim, eu pensei que ia me sentir falta, mas pelo contrário, eu nem, muitas das vezes, eu sentia falta, mas passava assim, passava direto. Então, quando eu retomei com o objetivo, primeiramente, de evangelizar e divulgar a congregação no sentido de mostrar, né, a nossa congregação, porque nós já temos algumas redes sociais. E a ideia também é de mostrar um pouco de que os consagrados, né, as freiras, os padres, eles também têm esse sentido de estarem virtualmente mostrando um pouco de quem eles são, né, sem perder a essência deles, mas levando em conta da responsabilidade que eles têm também como uma congregação, né, como uma pessoa consagrada, tendo consciência do que posta, tendo consciência do que procura e principalmente tendo consciência de que o primeiro meio de você estar ali é a evangelização. Então, o que me motivou muito também foi isso, né? E com certeza, esse estar nas redes sociais, a gente percebe que é estar num campo do mundo, né? O mundo, uma telinha de um telefonezinho pequenininho. É como ir de peito aberto num confronto, a senhora acha isso? Porque muitas vezes, só que eu estou dando esse exemplo, porque eu não tenho muito, graças a Deus, logo no começo que eu entrei para o TikTok, que tinha muito hater, mas aí parou. Aí anteontem até o cara comentou, essa semana, a Bianca sabe disso, e o Jean também, e a Nai, porque eu fiz 2 vídeos. Um é o Padre Léo, né, dublando um áudio do grande Padre Léo, que ele fala de Mateus 16. Quando a pessoa chegar com fofoquinha, você gritar Mateus 16, né, que afasta-te de mim. Né? E o outro foi eu respondendo mesmo. Né? Eu entrei em casa e comecei a gravar um vídeo. Tinha ido na portaria buscar o negócio. Falei, galera, eu tô gravando um vídeo, acabei de chegar da portaria aqui, tirei a máscara, passei o álcool e tal. E estava jantando aqui e hoje eu recebi um comentário de uma pessoa, sabe, um evangélico que foi dizer que adora imagem, aqueles papos todos, enfim, repetidos. Falei, irmão, eu estou aqui na pia, acabei de lavar um monte de louça. Se eu soubesse que você não tinha nada para fazer, eu tinha te chamado para vir aqui em casa lavar a louça, ou tirei as roupas aqui, não gastava energia com a minha máquina de lavar. Você podia vir lavar aqui no tanque, já que você não tem nada para fazer e tá no coisa dos outros, né? E aí, assim, não tem nenhuma proteção, um filtro, né, contra esse tipo de coisa. Né? E aí eu queria perguntar para a senhora se a senhora já enfrentou muito hater, né? Muita pergunta besta, boba, assim, né, nas redes sociais. Olha, isso aí é diário. Tanto em relação o ser religiosa, né, o ser uma freira, porque eles falam que lugar de freira não é em redes sociais, lugar de freira não é usando esses tipos de aplicativo, né? Uma das coisas que eu aprendi no começo, eu fiquei assustada. No começo eu falei, meu Deus, o povo não tem o que fazer, esse povo fica falando da vida dos outros mal em vez de rezar. Mas quando eu comecei a ter consciência de que a melhor forma de muitas das vezes responder a esses certos tipos de falas é sempre colocar mãozinhas de oração, isso eu aprendi, mãozinhas de orações. E muitas das vezes eu mandava mensagem no privado da pessoa que fazia isso. Oi, fulano, tudo bem? Prazer, sou irmã fulana. Como é que você tá? Nisso de como é que você tá, já desmontava a pessoa, né? Porque a minha reação, humanamente falando, era responder na mesma altura. Não que eu não responda quando tem algumas certas perguntas que eu vejo que são de duplos sentidos, eu transformo elas em um sentido só. Né? Com certeza eu busco ter caridade no que fala, mas também firmeza naquilo no sentido de ter respeito. Mas que dá vontade de dar um tapa no pescoço assim, não dá, não? Assim?
Mesmo em irmã não dá, não? Dá, mas dá à vontade. Mas aí eu penso e falo, é pior é quando responde, né? É verdade. Então, assim, eu aprendi nesse sentido, porque também, senão a gente desanima. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, tem certas coisas que, às vezes, igual, você bota uma coisa com uma intenção, as pessoas entendem de outra. Mas eu não posso ficar me baseando no que os outros estão pensando. Eu me baseio no que é a minha intenção de estar ali. Qual é a minha intenção de estar aí? De evangelizar. Se uma pessoa eu conseguir tocar no coração, né, que o Espírito Santo, né, possa chegar para que Deus faça a obra, glória a Deus. Também, se ninguém alcançou, glória a Deus também. A intenção é essa. Mas, assim, infelizmente, chega a ser cansativo, né? Às vezes, essas coisas de fala e de questionamentos e de perguntas, muitas das vezes desrespeitosas em relação às irmãs, em relação aos católicos, em relação, né, a tudo isso. Então, a gente, assim, eu confesso que eu aprendi a lidar. No começo eu fiquei meio assim, né? Meu Deus, que povo! Mas eu aprendi a lidar. E a melhor coisa é você saber ter consciência do que você postou, principalmente no TikTok. No TikTok ele é aberto, ele não é igual os outros aplicativos que eles são restritos. Nós podemos restringir as pessoas, né? Restringir no sentido de saber quem está entrando nas suas redes sociais. E Uhum. lá no outro aplicativo ele é mais aberto. Então é interessante ver isso, que mesmo sendo um campo aberto, você tem esses dois lados, das pessoas que estão ali com você com o mesmo objetivo e das pessoas que estão ali para realmente ser negativas e colocar coisas desnecessárias, muitas das vezes em comentários maldosos, de duplos sentidos, mas você buscar manter essa serenidade de também não desanimar, porque também a Uhum. gente tem essa tendência do desânimo, Uhum. independente de certas reações, né? Estão perguntando aqui, irmã, mas o hate para a irmã, ele vem de católicos, de gente de outra religião ou dos dois? Já veio Olha, dos de dois. católico, particularmente, eu nunca recebi, não. Agora, de outras religiões, eu não sei por quê. Eles questionam muito em questão de Nossa Senhora, né? Eles questionam muito. E dos católicos em algumas partes, ó, confesso que teve, dos católicos em algumas partes, eles perguntam muito em questão da roupa. Por quê? Não tem necessidade de usar. E eu sempre coloco, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, se eu escolhi, né, usar essa roupa, né, por livre e espontânea vontade, né, também é uma forma da gente entender que o outro tem o direito da escolha. Mas na sua hora, na sua congregação. Eita, vai sair ainda a palavra. Na sua hora, né, na congregação. Congregação. Só se usa hábito, ou porque existem também alguns que você que as irmãs têm uma opção de usar ou não. Na sua só se usa ou tem essa opção de não usar também? Na nossa, eu uso o hábito o tempo Não todo. tem a opção de não usar, não. Não tem a opção. A gente já entra sabendo que a nossa congregação ela é de uso de hábito contínuo. Né? Esse uso de hábito contínuo é quando eu estou na congregação, quando eu estou de visita à família, quando eu estou num lugar público, num lugar. Né? Essa é uma questão que nós já temos consciência de quando entramos também, que é um de uso contínuo de hábito. Outra experiência que eu falei para a senhora do Preciosa Vida, as meninas estavam lá, principalmente os meninos que ainda não tinham prestado os votos, estavam lá no expirantado, enfim, no começo ainda. Elas não usavam o hábito ainda, né? Mas as outras, as mais velhas, assim, mais experientes, usavam. E eu perguntei a elas se para dormir também usavam. E foi engraçado que a gente à noite ficava jogando Uno. Aí eu ficava. Eu perguntei, vem cá, mas Aí o pessoal perguntava, mas vocês usam pijama e hábito e tal? Tipo, pijama de bolinha, sabe? Ai, Gente, meu era muito Deus! engraçado assim. As perguntas e curiosidades das pessoas foi bem legal. O pessoal está perguntando aqui qual é a Essa congregação da foi irmã. boa. Ela, a irmã é
Por favor, explique para ele. O Augusto está A perguntando nossa qual congregação se congregação. chama Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. São Paulo Aí, ó. Apóstolo, porque o nosso fundador, São Paulo, é patrono da nossa congregação. Então, nós somos também paulinas, nós seguimos também o ensinamento de São Paulo. Uhum. Irmã, é verdade que a Ana Luísa ela é a serenidade em pessoa? Olha, eu sempre busco manter no sentido do equilíbrio, porque uma das coisas que eu É porque aprendi falaram aqui. Eu estou perguntando porque falaram aqui. Eu não vou dizer quem foi. porque a gente, eu acredito que eu, quando entrei para o convento, eu achava que eu ia mudar no sentido da essência. Né? Eu gosto muito daquela música, é minha essência, porque quando eu entrei para o convento, os meus amigos falavam: Meu Deus, ela vai entrar para o convento, quero ver, que sei lá. Mas a gente lembra que a gente não deixa de ser quem a gente é, né? A gente com certeza amadurece. Isso é importante também, amadurecer muito na vida. Mas eu não sei dizer isso aqui que eu sou serena, mas eu acho que sim. Uhum. A senhora já recebeu, assim, dentro do trabalho das redes sociais, algum comentário que lhe marcou positivamente? Dentro das redes sociais, Alguma coisa que a senhora achou assim, que guardou no coração de tão bonito que foi isso? tem sim. Uma vez que. Já viu quando a gente assim tá sem ideia do que fazer? Eu falei, meu Deus, eu não tô sem ideia de fazer. Aí eu tinha acabado de ler o Evangelho e falei, vou falar sobre o Evangelho, que falava sobre a importância de entender o valor da vida. E eu falei, eu vou falar. E nisso que eu falei dessa importância do valor da vida, o que eu recebi de mensagem no direct, né? Falei, Uhum. meu Deus, o que está acontecendo aqui? E as pessoas falando, né? De realmente, principalmente de agradecer a Deus pela vida e agradecia também pela rede social, pela página, no sentido de agradecer pela aquela oportunidade de ouvir de novo que a vida dela era importante. Eu falei, meu Deus, não sei, estava sem inspiração, sem ideia de fazer as coisas. E a gente muitas das vezes esquece que o Espírito Santo age também no simples da gente. Que a gente quer fazer sempre as coisas. Nossa, às vezes eu pensava uma semana para postar uma coisa, elaborava uma semana. E numa simples meditação que para mim foi importante, eu quis partilhar, né, o quanto ele agiu para que as pessoas pudessem também ter essa partilha e essa experiência também. Eu acredito que isso me marcou muito. Isso particularmente me chamou muita atenção. Que legal. Agora a gente só está falando, eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim, faz parte. Eu também já recebi inclusive de evangélico, assim, ela me agradecendo e tal. Uma senhorinha que agradeceu. Inclusive, eu passei por isso essa semana dessa. Tem um pessoal que dá publicidade, dá um nome para isso, esse branco criativo, não lembro como é que fala. Eu até perguntado se a minha irmã estivesse comigo aqui, que ela é formada em publicidade, eu ia perguntar essa falta. E eu estava no Evangelho de hoje, estava na missa ainda agora, eu tinha lido, mas ouvindo a homilia me veio a ideia da reflexão, né? E aí eu vou montar mais tarde. É mais ou menos assim, né? Você não espera e no mais simples ele te toca e aí você tem aí descobre um baú cheio de tesouros. Que nem falaram que Deus se faz presente no pequeno e no mais simples. A pessoa falou aqui, né? Por isso que o Colégio São Paulo, do Arpoador, tinha as irmãs angélicas. Agora tudo faz sentido. Pois é, porque ela. Bloqueio criativo. Obrigado, Bianca. Aí, eu já misturei uma coisa em cima da outra, mas é isso, desse jeito mesmo, por isso que tinha irmãs angélicas, porque, enfim, ele é o patrono da congregação delas. E é bloqueio criativo, desse jeito mesmo.
Eu vou dar vou dar aumento para essa menina. Ela é da produção, acho que ela está merecendo. Vai ganhar em oração. Tem algum exemplo de religioso, vocação na sua família? Ou a senhora foi a primeira? Acho que eu fui a primeira de se consagrar mesmo, né? De ir para uma ordem, assim. Um padre, freira, Não, nada. tem não. E só tem quantos irmãos? Olha, eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai. E eu e meu irmão somos de pai e mãe, mesmo pai da mesma mãe. E tenho mais 3 novos por parte só de mãe. Então eu tenho mais 4 irmãos, 5 irmãos. Sim. E já tem muitos, já tem sobrinhos já? A senhora já tem sobrinhos? Tem 2 sobrinhas. E as 2 se chamam Giovana, com o mesmo nome. É bom que eu não confundo. Para dar a bronca é legal, né? Que uma pega pela outra e não tem problema. Companheirismo O, até o, ali. o Augusto que está aqui tem as duas. Augusto que reza o texto comigo, que está presente aqui, as duas filhas são Marias, e até eu brinquei com ele. Para dar a bronca, você já dá, né? A Maria, Verdade. então uma pega pela outra já. E como é para as suas sobrinhas assim? A relação, por exemplo, da tia Ana muda Porque, ou não assim? porque uma vai fazer 2 aninhos. Ainda é pequena. Então ela é bem pequenininha. E quando ela nasceu, eu já estava no convento. Então, assim, eu não tenho muito contato. Né, mas eu falo com ela, eu falo por vídeo, vejo, quando eu estou em casa, converso. Ela sabe que eu tenho alguma ligação dela, alguma ligação com ela, mas ainda ela não entende isso, né? Porque ela né? só me viu com hábito mesmo, ela me viu Hábito. como irmã. A outra mais velha, a Giovana mais velha, que tem a Giovana mais nova, a mais velha tem uma relação, chama de tia, ou tia, bem tranquilinho. É bem. Quantos anos a Giovana tem? A mais Mais velha? velha tem, acho que 12. 12 anos. Já entende, já. Já é malzinha, uma Ih, gracinha. eu tenho uma tia freira, hein? Dá para fazer inveja na escola. A ligação dela com Deus é maior, hein? Se eu quiser bater um papo com ele. Olha. Para dar uma zoada no pessoal, assim. E como foi, assim, qual o trabalho hoje que a senhora faz aí no Rio Grande do Sul? Aqui. Hoje a nossa missão aqui no Rio Grande do Sul, ela é ajudar na paróquia, diretamente na paróquia, e trabalhar no sentido das formações, das catequeses. Eu atualmente trabalho na parte da tarde na paróquia, na secretaria, de segunda a sexta, na secretaria. E na parte da manhã, aqui na nossa comunidade, eu tenho as formações, tem as atividades de casa, que nós fazemos atividades, nós dividimos os trabalhos. E serviços que, às vezes, quando tem que visitar a família, alguma coisa assim, também nós fazemos muito isso. É bem isso um pouco. Sabe, só um parêntese, acabei de receber a ligação não, a notificação no Instagram aqui do podcast. Dona Ana Paula está seguindo a gente aqui. Muito obrigado, viu, Dona Ana Paula, pelo prestígio aqui. E eu pude perceber aqui que tá ela e os filhos, e a filharada toda aqui, ela segurou a foto do Insta aqui. Que legal, achei muito legal. Obrigado. É a primeira vez que a mãe de uma freira me segue, então isso é um sinal legal. Mas olha. A senhora sente saudade de casa? Sinto. A Sente? saudade eu sinto de casa porque sempre eu sei quem está lá. Eu sinto mais saudade das famílias, das pessoas, mas da casa também eu sinto, porque a saudade ela é um sentimento que ela é constante na vida da gente, né? Então, mesmo eu estando longe, mesmo todos os anos eu indo visitar eles, a saudade ela fica, né? A saudade de ver meus irmãos crescendo, que eu tenho um irmãozinho novo, né? A saudade de tudo isso, com certeza, né? Ela é constante na vida da gente. E
para um carioca, para um carioca que nasceu aqui, a mudança, né? Mesmo que a senhora tenha nascido em Petrópolis, a senhora viveu aqui no Rio, já deve ter ido à praia, suponho eu. Aliás, Freira vai à praia? Nós vamos à praia, mas não colocamos trajes de banho, porque não condiz com a gente. Não Mas pode. nós lá íamos, a gente andava na areia, caminhava, molhava o pé, assim, Uhum, mas não tem, né? Não condiz muito com a nossa realidade mais. uhum. Mas, assim, para um carioca ir para o Rio Grande do Sul, né? Para o nascido no estado do Rio, sentiu a mudança, assim? Sim, demais. E principalmente no sentido da tranquilidade, porque aonde eu estou é uma cidade pequena que não tem nem 3.000 habitantes. Nossa Então, eu Senhora, senti sério? a Nem 3 diferença aí. mil? Não tem nem três Eu, mil às vezes, habitantes. passo dias com a minha irmã, alguns dias lá no interior de São Paulo, ela está fazendo medicina, a cidade tem 100 mil. Aí eu costumo dizer que é tipo Velho Oeste, né? Deu 8 horas da noite, não tem mais nada. Eu estava na frente da Basílica de lá, aí começou a tocar o sino, meu Deus do céu, você já fica logo com medo, né? Já sente logo o arrepio no É, corpo todo. é bem Mas pequeno. brincadeiras à parte, assim, você sente o ritmo, né? Quando você está num lugar mais movimentado para um lugar Sim, pequeno, assim. E sim, eu o acho que todo ritmo, mundo no sentido. conhece vocês, assim, aí, né? Num lugar pequeno é mais fácil, né? De olha, irmã e tal. Todo mundo. Todo mundo conhece, porque aqui nós moramos no centro. No Uhum, centro, porque a cidade é muito grande. Então a gente mora no centro da praça, onde fica perto da igreja, onde fica o comércio. Então, automaticamente também a nossa casa em si, ela já fica no centro. Então todo mundo já sabe que aquela casa rosa da grade branca é a casa das irmãs, o convento das irmãs. Então, uhum. é automático. E como é a sua convivência e diálogo dentro da sua vocação com as outras religiões? Com outras religiões, olha, Existe esse tipo eu de. Para a sim, senhora, eu assim? tenho diálogos que eu tenho muitos amigos, que eu falo amigos, né? Porque tem os colegas e tem os amigos, que são de outras religiões, né? Eu, assim, respeito, eu sempre busco saber histórias das outras religiões, como surgiu tudo isso, porque até também no sentido de conhecer, de conhecimento, até para você saber dialogar com as pessoas. Isso eu particularmente me policio muito de querer saber conhecer no sentido histórico, né, e querer entender, né, as religiões em si. Mas em relação a isso, mas é isso, assim, de diálogo, busco entender, assim, respeito, não tenho. Mas nós sabemos, né, a origem de todas, isso aí eu tenho muita consciência. Mas eu Uhum, respeito, não tenho, né? Não tenho, acho que não tem uhum, muita coisa a dizer, não. uhum. E só está falando das redes sociais, né? Eu imagino que só tem uma superior e que ela seja mais velha. Sim, Eu vi algumas irmãs já falarem muito que as irmãs de mais tempo na congregação, elas, né, não são, algumas não são muito afeitas a esse tipo de modernidade, até porque é algo novo, né? sim. É como se fosse um material novo de trabalho. Existe alguma resistência à evangelização pelas redes sociais das pessoas mais velhas? Olha, eu acredito que antes, isso eu falo de um modo geral, da vida consagrada, né? Antes se tinha essa resistência, mas com a necessidade, nós tivemos que suprir essa resistência por uma aceitação. Uhum, Aceitação no sentido de comunicação com as jovens que nos procuram para conhecer nossa congregação e principalmente no sentido da divulgação, porque hoje em dia papel não tem tanto alcance quanto uma rede social, entendeu? Não que nós não uhum, desistimos de ter papéis, nós temos muitos, né, folders, muitas propagandas, mas no sentido da rede social ela começou a fazer parte também do nosso plano de ação, nosso plano de uhum, missão também, tanto no sentido vocacional quanto no sentido missionário. Tanto também que os nossos colégios todos já têm redes sociais,
no sentido de divulgação de colégios, nossas casas de missões. Então, eu acredito que num instante antes, eu acredito que com certeza tinha essa resistência. Mas hoje em dia ela acabou sendo suprida pela necessidade, com certeza com limites. Né? A gente entende que temos limites. Limites de coisas do que coloca, limites de discernimento no que colocamos, porque nós somos religiosas, né? Nós levamos o nome da congregação. Né? Primeiramente, a gente sempre fala que sempre quando nós chegamos num lugar, quem chega primeiro é a congregação, porque nós somos reconhecidas como uma congregação. Então, quando eu chego no lugar, eu chego com o meu hábito, com a minha roupa, mas eu sou a irmã Ana Luísa da congregação. Então, essa responsabilidade também que nós sempre levamos em mente quando nós estamos em redes sociais, em lugares que divulgam, também é ter essa consciência e o sentido de, primeiramente, lembrar que eu sou uma religiosa, né? Então, tudo aquilo que eu vou colocar, eu tenho que também entender isso, de acordo com aquilo que eu, né, sou, vivo, tento buscar viver, e principalmente o que eu vou fazer ali. Então, isso também é um pouco isso. E essa necessidade foi suprido com a questão do tempo e a tecnologia também. E assim, dentro da sua vocação, tem algum lugar que a senhora sonha ou queira conhecer? Olha, eu particularmente, lugar fora, eu não tenho muito vontade, não. Do Brasil, que eu falo fora do Brasil. Mas, assim, lugar de conhecer, eu tenho muita vontade de conhecer lugares aqui do Brasil. Quer ver um lugar que eu acho muito interessante? É onde tem as dunas. Onde é que tem as dunas? Natal? Geografia. Sou péssima em geografia, gente. Natal. Acho que é Natal, né? Eu acho que são lugares assim que eu tenho vontade de conhecer. E eu acredito que um dia eu possa ter a oportunidade de conhecer, né? Porque eu acho que não é porque nós somos irmãs que nós somos privadas de certas coisas. Nós temos tempos que nós podemos fazer certas coisas e outras não. Mas eu acredito que eu até brinco com as irmãs. Olha, um dos sonhos que eu tive eu já realizei, que era tomar leite na xícara tirado direto da vaca. Isso eu já realizei. Esse foi um dos Nossa! meus sonhos. Sem mentira! Pensa numa pessoa que sempre sonhou com isso. Porque na cidade não tem essas coisas. E quando eu me lambuzei, tomei tanto leite lá, eu fui ajudar a ordenhar e tudo. E aquilo eu falei, gente, uma coisa boba que para mim era boba que se realizou. Por que não pode se realizar, né, uma outra sonho? De conhecer o Brasil, de conhecer a Amazônia, esses lugares Opa, assim, nossa. se for para aquelas bandas de lá, a gente pode ajudar aí. Se a gente der uma chegada lá no Acre, se eu estiver por É lá, bom eu saber. É bom saber já, olha. recebo com o maior prazer. Jean está falando que ama a sua risada. Ah, meu Deus. Jean, grande E amigo, o Jean. Augusto disse que queria que uma das filhas dele seguisse a vocação religiosa. Pelo menos uma das duas. Augusto, aí vamos ver, né? Vamos pedir a Deus que tudo dê certo, né? Irmã, dentro disso tudo, já indo para um segundo aspecto do podcast, falando de oração, qual a importância da oração na sua vida? Olha, a oração, eu sempre falo que ela é o primeiro passo na vida. Porque sem a oração nós não temos, muitas das vezes, na maioria das vezes, em todo o tempo, consciência daquilo que Deus quer da gente. E através da oração nós temos a oportunidade de ter um encontro com Deus, né, de se fazer encontro com Deus, de estar na presença de Deus e de buscar entender aquilo que Ele quer da gente. Né? E, consequentemente, buscar aquilo que Ele quer da gente é partir para a missão, partir para um momento de servir, de ir encaminhado aquilo que Ele quer da gente. E é interessante quando a gente fala em oração, né, uma oração é esse também se entregar. Porque muitas das vezes, mesmo Deus sabendo aquilo que nós queremos dizer, é necessário que nós falamos para Ele também. É importante isso.
A gente entender que mesmo ele sabendo, sim, Deus sabe o que se passa no meu coração, Deus sabe das minhas necessidades, mas é importante também a gente ter essa consciência de que é necessário que a gente também fale para ele. Até para a gente ter o sentido de que essa dependência dele na nossa vida é importante. Porque nós sabemos que sozinhos nós não, né, não vamos a lugar nenhum. Então, essa oração sempre fala que ela é o primeiro passo de tudo. Estar em oração, viver em oração, né, ter sempre em sintonia nessa meditação. O nosso santo fundador fala, né? Estar sempre com a mente elevada. O que é estar com a mente elevada, né? Fazendo aquilo, lembrando que é para glorificar sempre a Deus, né? Então, eu acredito que essa oração ela é o ponto-chave de tudo. O ponto-chave do nosso equilíbrio espiritual, do nosso equilíbrio emocional, equilíbrio, né, de discernimento, de tudo na nossa vida. A oração, ela é... E já, então, nesse aspecto, eu sempre faço um paralelo aqui, irmã, com a música do Gilberto Gil, que fala se eu quiser falar com Deus. E ele fala justamente no silêncio. Nessa música, não sei se a senhora já ouviu. Eu até ia botar, mas se eu botar, o ECAD bate aqui, os direitos autorais, né? E a gente tá... Como a gente é um podcast pobre, e aí o pessoal pode querer dinheiro. A última vez que eu botei não deu certo, não. Mas ele fala muito do desamarrar, do sair de si. Né? E aí o final da música, né, depois disso tudo, é de uma estrada que não vai dar em nada. Aí a pessoa, até pensei, a primeira vez que eu ouvi, disse, como não vai dar em nada? Nada do que a gente imagine, né? Porque as pessoas têm uma mania, né, o ser humano, de humanizar o pensamento divino, digamos assim. Né? Ah, se eu fosse Deus. E eu queria... E a gente sabe que o silêncio é, assim, de fato importante, porque Moisés sempre, né, teve o silêncio ao seu lado, Isaías, Elias, Noé, né, e o próprio Jesus também. Né? Enfim, até São José, em silêncio, quando dormiu, foi avisado pelo anjo, né? Volta, cheio de preguiça e vai cumprir a tua missão. Brincadeira, São José. Volte, vá cumprir a sua missão. Até São José. E aí eu pergunto, se a irmã Ana Luísa, de fato, ela tem algum método de oração, né? Assim, quando, por exemplo, chega um fim de semana, a irmã Ana Luísa está de folga, está caminhando pelo quintal da casa, do convento. O pessoal gosta de mandar piada, né? O Gabriel já decorou essa letra e faz a gente decorar também. Já botou na nossa playlist, eu disse, claro, tem que influenciar vocês de um lado bom. Mas voltando ao assunto, assim, quando a senhora está no convento, caminhando pela praça da cidade, aí, eu não lembro o nome do lugar agora, a senhora acabou de falar, eu não lembro, é Caseiros, né? Caseiros, alguma Caseiros, coisa assim. Isso, aí Caseiros. em Caseiros mesmo, ou lá em Petrópolis, quando a senhora estava em Minas, em qualquer desses lugares assim. A irmã Ana Luísa, como que ela se conecta, que ela conversa com o pai? É ouvindo música, é fazendo uma oração contemplativa, mesmo assim, se recolhe no quarto, no aposento dela, no silêncio. Existe algum método que a irmã Ana Luísa tenha para falar com Deus? Fora as rotinas diárias que todo convento tem de oração? Olha, eu particularmente sempre... A música em si me ajuda muito a rezar. Porque eu sempre fiz o propósito de ouvir a música, mas ouvir a música. Como assim ouvir a música, mas ouvir a música? Que muitas das vezes eu escutava a música, ouvia a música, mas não estava nem prestando atenção na letra. E uma das coisas que eu aprendi muito é entender que na letra da música Deus também vai falando com a gente. Então eu sempre, quando tenho oportunidade, né, eu gosto de escutar músicas e também ler. Uma das coisas que eu aprendi também muito é ler livros, né, de santos que me ajudam também a ter esse encontro com Deus. Porque muitas das vezes a gente, sempre quando a gente fala do céu, né, a gente tem a tendência humana de que é distante, mas ao mesmo tempo ele é perto da gente. Porque, particularmente, quando a gente fala do céu, é uma coisa que a gente está buscando aqui, né?
que eu sempre falo, né? Essa luta diária, essa busca diária, a gente está buscando o céu. Então, esses meios que a música, né? Eu sempre penso na música, e nos livros me ajudam também de uma forma muito boa, né? De uma forma que eu consigo entender que através de uma música que eu ouvi de novo e ouvi de novo. Nossa, olha que interessante. Eu nunca tinha prestado. Às vezes eu fico assim, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nessa letra. E eu conheço a música há tanto tempo e conto naquele momentinho, né, naquela voz daquela pessoa, naquela letra daquela pessoa. Isso me ajuda também a me manter sempre em oração também. E as leituras também, sempre quando eu posso, tenho a oportunidade, além dos momentos de oração que nós temos de rotina da casa, sempre quando eu tenho oportunidade também de procurar bons livros, né? Também de conhecimento de santos, mas outros conteúdos também que vão me ajudar, também que tem uns conteúdos que não ajudam, né? Então, também nesse de ajudar, assim, eu sempre faço um pouco esse caminho também. Que legal. Irmã, indo já para essa segunda, para a última característica, e essa senhora foi também uma das. Eu falo senhora, sim, mas eu olho para uma pessoa mais nova que eu e não consigo, tá? Só para é algo que eu estou lhe confessando. O padre William Coutinho, que a senhora já deve ter visto aí pelas redes sociais, foi meu companheiro de Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, Padre William, a gente paga o seu cachê se o senhor quiser vir para cá, viu? Porque tá devendo para o amigão aí. É brincadeira, Padre William. Sua bênção, hein? Ó, coraçãozinho. Ó, Mas o Padre coraçãozinho. William, ele era seminarista ainda na jornada, né? E aí a gente estava um dia em Braga, tinha acabado de chegar de uma missão no dia lá, porque a gente foi com a Arquidiocese aqui do Rio, e aí então, estávamos sentados depois do jantar do seminário jogando Uno, né? E Uno não é um jogo legal, né, irmã? Quando a gente está jogando com o pessoal religioso assim, porque, por exemplo, eu estava com uma consagrada no movimento dos Chocolares e tinha 3 cartas mais 4 e mandei para ela. O pessoal disse que até hoje eu vou pagar isso na hora que eu entrar na fila lá de São Pedro. Aí que eu mandei os 3 mais 4 para ela. Mas, enfim, a gente estava jogando Uno, aí eu falei assim, o William, na época, ele era seminarista, né? Então, assim, William, eu não vou te chamar de padre, não vou te pedir a benção, não, quando você for ordenado. Ele disse, pai, que isso? Eu disse, pai, você é mais novo que eu, a gente virou amigo aqui e tal, é quase irmão. Não vou não, William. Você é mais novo que eu, William, você que tem que me pedir a benção, eu que sou mais velho. Aí, você vai. Você vai. Você vai e é muito legal, assim, você vê jovens, né, da sua idade, não vou falar a idade da irmã, quem quiser, descubra, ganhará um Veja no começo. Não está no começo, não estava É gravando, verdade, é verdade, é não estava verdade. gravando, quem quiser, enfim, é muito legal, assim, você vê que tem jovens da sua idade, eu conheço uma amiga que entrou para Semente do Verbo, eu acho que ela tem uns 20 e poucos também, né, para não ser exato, assim. O pessoal fala, não, o senhor é respeitoso, é óbvio que eu estou falando isso, senhora, enfim. Mas e é legal você ver as pessoas mais novas, né, retomando esse gosto, essa vontade, né? E antes da gente partir para a última característica, eu queria lhe perguntar uma coisa. A gente vê muitos jovens hoje, no TikTok principalmente, que se abriu assim demais. Tem uma menina que ela é muito boa, a Amanda, eu não sei pronunciar o sobrenome dela até hoje, mas ainda vou aprender, Bulchevitz, alguma coisa assim, que ela faz História dos Santos. Tem a Alessandra Rize, que esteve aqui com a gente também, que faz o Museu dos Santos, lá de Guarulhos. Ela também agora vai entrar para o Carmelo. E as pessoas, até ela esteve com a gente aqui no mês passado, na última temporada. Só que eu vejo, irmã, muitos jovens que têm uma sede tão grande que às vezes exageram. A senhora enxerga isso também ou é impressão minha? Que as pessoas têm muita sede de Deus hoje e pelo fato de não ter... o Jean está falando, nem eu sei pronunciar. Pois é, Jean.
será que falhamos em algum momento para isso acontecer assim? Eu acredito que o exagero em si, a gente dá uma percebida assim, no sentido de colocar certas coisas mundanas como normal para uma pessoa Uhum, cristã, católica. Como assim, né? Colocar umas coisas mundanas como normais, né? Às vezes, quando a gente fala no sentido de religião, uma das coisas que eu aprendi muito, que eu tive que aprender muito e eu percebi que é importante, é a gente ter sempre consciência daquilo que a gente está falando quando a gente se fala em igreja, no sentido igreja, casa, né? Principalmente quando a gente se fala em estudos, coisas de catecismo, essas coisas, né? A gente sempre tem que ter muita segurança, né? E sempre pronto, se vier perguntas, a responder. Né? Isso, muitas das vezes eu acredito que um pouco dessa euforia de querer postar, falar que é de Deus, falar que não sei o que lá, e muitas das vezes esquece de ter a base sólida, ter aquela solidez que é a minha fé, mas ter consciência daquilo que é a minha fé também. E muitas das vezes é bonito falar que a gente tem que carregar cruz, que tem que ir não sei o quê, né? Que tem, não menosprezando, Deus me livre, o conteúdo de ninguém. Mas sempre, eu uhum. sempre Não, penso também sempre. nesse cuidado, né? De saber o que está colocando, até para você, né, ter um sentido de um equilíbrio, né? Equilíbrio, porque é sempre complicado quando a gente se fala do que o conteúdo. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa quis fazer, né, uma coisa e às vezes interpretaram todo mundo de outro jeito também. Isso é muito complicado às vezes. Né? Uhum, Isso é muito complicado. Mas em questão do exagero, eu acredito que o que nós, eu falo nós católicos, né, seria interessante a gente estar sempre buscando nesse sentido de ter a solidez de estudo mesmo, para a gente ter noção do que é aquilo que a gente está colocando. Porque eu falo uhum, por mim, eu aprendi a gostar de estudar coisas da igreja num convento, porque eu vi que era importante e para a nossa fé também amadurecer. E quando a gente se fala de colocar em redes sociais, tem que tomar sempre um cuidado realmente com o equilíbrio, né? Do não exagero de colocar tudo como normal, né? Tudo como brincadeira muitas das vezes, mas também ter cuidado naquilo que você coloca para ter confiança e firmeza se vier perguntas, se vier questionamentos, se vier coisa aí, para a gente também não ter como cuidado de como responder também, que isso também faz parte da missão, né? O como responder. Também isso é importante. uhum, uhum. E já indo então, irmã, para o aspecto que a senhora foi uma das inspiradoras desse da gente estar aqui, o humor deve ser a identidade, o humor e a alegria, elas devem ser a identidade de um cristão? O que seria de um cristão sem alegria? Sim. Eu acredito que é a base, não que todos, né, têm esse humor, mas o humor em si, essa alegria, ela primeiramente tem que ser interna, lá dentro, você e Deus. Que quando você entende que essa alegria é você e Deus, eu e Deus de mãos dadas, você vai entender o que ela é externamente, que é você partilhar com o outro essa alegria que você sente e mostrar para o outro, não através do seu exemplo, através do exemplo de Jesus Cristo, que Uhum, é possível ser feliz sendo cristão, vivendo os mandamentos, vivendo os ensinamentos, buscando esse caminho de santidade, mesmo com as dificuldades, mesmo com a cruz, mas eu sou feliz. E tenho o meu uhum. humor, Nossa, que eu sou palavras feliz. lindas. Olha, gente, dá um corte legal, hein? Corte do podcast aqui. Eu estou perguntando isso para a senhora também porque, enfim, quando eu fui colocar o nome, teve vários bons exemplos. A senhora, um deles, a irmã Mary Ellen, meu amigo Jean, que foi a primeira pessoa a me acolher no TikTok também, apesar dele ser quietinho, né? A gente quase não entendeu o que o Jean fala. Ô, Gabriel, eu vou te falar uma coisa, hein? Olha só. Muito obrigado. Jean, a gente te ama. Mas, enfim.
várias pessoas assim que eu peguei de exemplo de humor, né? E aí eu fui no dia que eu decidi que ia ser oração, humor e vocação, eu descobri que São Felipe Neri era o padroeiro dos comediantes. Sim, que incrível, né? E aí assim, eu falei, cara, aí fui ver, fui ler e tal. E, e aí também tava, eu gosto muito de São João 23, principalmente porque ele é muito fofinho, né? Ele foi muito fofinho, Sim, assim, dá vontade de sim. apertar aquela bochechinha. E por causa das tiradas dele, né? Inclusive eu tenho salvo na minha aba aqui de favoritos, as 10 anedotas, melhores anedotas envolvendo o Papa mais engraçado de todos os tempos. Mais uma delas está aqui, duas que eu separo, que eu sempre conto, né, que são aqui, ele chegou para as irmãs de São José, as mulheres falaram, nós somos irmãs de São José, Santo Padre. Aí ele, poxa, vocês estão conservadas. Desde esse tempo, né, vocês estão conservadas, assim, e tal. E aí a outra é que... Meu Deus. pois é. A outra, três, aliás. A segunda foi que perguntaram para ele assim, Santo Padre, quantas pessoas trabalham no Vaticano? E ele, para dar uma indireta na galera, disse mais ou menos a metade, né? Tipo, o resto finge que joga. E a terceira, irmã, foi eu aprendi com um padre que ele é pós-doutor aqui é pós-doutor em estudos bíblicos, ele é o grande diretor de teologia aqui da PUC, ele está aqui com a gente a primeira temporada, o Padre Valdeci, ele é lá da minha paróquia, a paróquia que eu frequento, e ele estava falando que ele leu nesses escritos, né, que só a diretoria tem acesso lá no Vaticano, meio Código da Vinci, estou brincando, Deus, só fazendo um paralelo aqui, e aí ele falando que tem uma história registrada, que ele estava passando, né, e aí as pessoas falam, nossa, como é gordo e feio, duas senhoras falaram. Ele passando no trono papal, ele fez os caras pararem e falou para as mulheres que ele não tinha sido eleito num concurso de beleza, né? Se ele tivesse, fosse um concurso de beleza, ele não era papa, ele não estava ali, né? Mas Então, é. assim, pois faz até um pouco de sentido. Mas assim, as pessoas olham, por exemplo, para a irmã Ana Luísa, já olharam para a senhora e disseram assim: ai, ela é freira, não fala isso não na frente dela, gente, ela é muito séria. Falaram isso já, assim, Já tipo, o muito, muito. jantar de família, vem aquela tia, né, e pensa que aquela mesma tia que faz a piada do pavê, pergunta dos namoradinhos, né? Aquela tia chata, aquele tio. E os namoradinhos pega na bochecha da gente, pergunta, fala, Meu ih, Deus. não fala isso na frente dele, não, por exemplo, comigo. Ele é catequista, gente, não fala na frente dele, não. Um amigo meu perguntou, tu não sai, não? Outra amiga perguntou, como é viver sem beber? Eu não bebo não é por questão religiosa, é porque eu não quero beber. Mas as Sim, não pessoas é? acham que eu sou da igreja e eu não bebo. Aí a moça perguntou para mim, como é viver sem beber? Eu disse, eu não morri ainda para saber o outro lado, né? Então, viver sem beber, eu estou Não é. vivendo aqui, graças a Deus, por saúde. Mas sempre tem essas perguntas assim, tipo assim, em família, os seus amigos, a Ana Luísa, ela pode falar isso perto dela, não, você é louco? Ela é religiosa, para com isso. Tem essas coisas assim? Tem muito. Um caso que eu achei, assim, com o negócio de pergunta, eu achei interessante quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no colégio, para trabalhar. Eu tô vendo um aluno me olhando, me olhando, me olhando. Eu falei, meu Deus, será que eu tô. Será que ele quer falar comigo alguma coisa? Ele virou para mim e falou assim: nossa, irmã, a senhora tem espinha. Eu falei, eu tenho. Nossa, a senhora é tão jovem que eu nunca vi uma irmã de espinha. Eu falei, eu tenho, eu sou muito jovem mesmo. Mas eu achei interessante ele falando, porque eu tinha espinha como eles tinham espinha. Então, isso não Tipo assim, ela é tirava a igual a minha gente, condição de né? ter a minha juventude. Se tipo assim, ela também passa por essas dificuldades. Então, eu achei aquilo, assim, eu fiquei rindo. E eles começaram a perguntar as coisas. Eu falei, eu tenho, eu tô nova, eu também tenho essa fase, né, de juventude, essas coisas e tudo. Então, e é interessante que ele foi perguntando, e isso me marcou nesse sentido, de que eles
pensavam que o irmão um dia não teria espinha. Eu falei, não, tem, normal. A gente tem a juventude, assim, né, em si. E outras também, né? Às vezes eles perguntavam se a gente podia comer as coisas, certas coisas, a gente, né, podia comer ou não. Eu falei, meu filho, olha, eu posso comer, tanto que eu gosto muito de pizza, eu adoro hambúrguer. Olha, eu gosto dessas coisas tudo, né? Sempre quando a gente tem oportunidade, a gente come também, porque também, né, não é todo dia rotina. Mas sempre quando tem oportunidade, a irmã, vamos fazer um lanche diferente. E todo mundo, hambúrguer, hambúrguer. Então, já é uma coisa comunitária aquilo já, né? Então, esse diferente, né? Então, as pessoas às vezes têm essa consciência de que, né, claro que tem certas coisas que é engraçado de ouvir, mas é interessante eles perceberem que nós, né, temos uma vida diferente, mas não tira a nossa condição de humanos, né? Claro que tem certo lugar que nós não vamos, até por causa não tem sentido ir e tudo, mas, né, nós, igual nós falamos, nós fazemos compras, nós dirigimos, nós arrumamos casa, nós lavamos roupa, nós temos que fazer as coisas de rotina de casa, né? Até porque aqui na nossa casa nós dividimos os trabalhos, então tudo isso. Então é interessante, né? A gente, às vezes, eu morro de rir também com certas coisas, assim. A gente escuta e não fala não, fala não, ela fala não, não, pode falar, vamos ver o que vocês estão conversando, assim. Mas, assim, a gente passa, assim, por umas situações, assim. Uhum. As pessoas têm essa ideia, né, não só de vocês religiosos, mas também da gente leigo que trabalha e tal. Oh, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? A gente tem tão belos exemplos assim, né? E falta o estudo, como a gente estava falando um pouco atrás, para as pessoas conhecerem. Hoje, por exemplo, é dia de São Tarcísio, né? Que era jovem. Existe Chiara Lute, existe Carlo Acutis, Sim. existe o no São Tarcísio dos Coroinhas, o que a gente. A Bianca, você sempre fala no texto, depois você me lembra aí, por favor. São João Bosco, não, Oh, meu Deus, eu esqueci agora. Mas, enfim, existem vários exemplos de santidade jovem, né? E as pessoas acham que isso é coisa para velho, né? Assim, você tem espinha. Engraçado que uma experiência legal, assim, nesse sentido, foi que quando eu comecei na catequese, a minha parceira de turma era a irmã Lúcia, do Sion, da ordem Sion lá. E ela ainda estava ainda nessas fases aí que a senhora falou, que eu não vou decorar nunca. E aí ela foi para Israel, aí ela saiu, né, e foi para Israel. Mas um dia a gente estava num domingo, domingo Sávio não, é outro eu acho. Não é São Domingos, tem Guido Schaffer também, que eu, enfim, não sei se é Domingos Sávio, Bia, mas faz todo sentido. E aí ela perguntou assim, tio Gabriel, o senhor faz o que da vida? Aí eu disse, olha, eu sou formado em informática e faço faculdade de Direito. O senhor vai ser advogado, né? E o senhor fez faculdade de computador. Eu disse, mais ou menos isso. Até eu dizer que era rede de computador. E a tia Lúcia? A tia Lúcia, ela vai ser irmã freira. Disse, ô tia Lúcia, o tio Gabriel fez vestibular para entrar na faculdade. A senhora fez vestibular para entrar na faculdade de freira? Que legal! Olha, eu nunca vi isso. Aí a irmã Lúcia olhou para mim, aí a gente começou a rir, né? A gente, tipo... Mas eles perguntam isso para os padres também, já perguntaram em outras oportunidades, mas foi engraçado, porque foi tipo assim, pá, fez vestibular? É muito difícil o vestibular? É tipo medicina e tal? Aí ela começou a falar, concordo, que a irmã estava fazendo vestibular e ela estava perguntando e tal. Irmã, a gente já falou de humor, de oração, de vocação. Aí agora, deixa eu só que a produção está me chamando aqui. Cadê a produção? Produção. Aqui é tudo na base do manual. Produção, eu já enviei o negócio para vocês aí, para vocês depois verem para eu poder compartilhar com a irmã, tá? Você já vem com a gente aqui. E aí, irmã, a gente tem um quadro aqui
que nunca foi visto na televisão brasileira, né? Na mídia brasileira. E eu vou botar a vinheta aqui, porque não está preparado, para a senhora... Né? Horário de verão, essa super galera a partir de agora, para a galera de São Lourenço, Minas Gerais, Capão Redondo, Guarulhos, e São Miguel Paulista, Itaquaquecetuba, São Paulo, o pessoal Rio. quebra. O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Mas olha, gente. Ai, meu Deus, gente. Ai, é muita emoção para uma noite. Porque não acabou ainda. A outra parte da produção está atrasada. Hoje, Está atrasada. meu Deus. Tem que se controlar, né, gente? Ô, louco, bicho. Eu não sei imitar ele, não, irmã, viu? Ainda tinha mais 2 pessoas para virem, mas essas 2 não responderam. Uma está para chegar. Aliás, mais 3. 2 não responderam. Uma é super sua fã. Mandou-lhe avisar, o pessoal aí de Santa Catarina. Ela mora por Santa Catarina aí. Né? Eita, mora por grande, é? A senhora sabe quem é. A senhora sabe quem é. Mora ali por Santa Catarina. A outra é futura governadora do... Eu não lembro agora o lugar. É porque tá o rei e a primeira... Tá o rei e a primeira-dama aqui. É muita graça para fechar um domingo, gente, né? ela foi... Eu não acredito que essa moça... Gente. Tudo ela faz no cabelo. Eu tenho inveja dela, irmã, porque tudo ela mexe no cabelo dela. E eu não tenho mais cabelo, né? Por isso até que eu tô de touca. Deixa pra lá. Gente, e a gente sempre traz as pessoas aqui para fazer uma homenagem ao nosso convidado. Né? Nunca se viu esse quadro na televisão brasileira. Se a senhora quiser chorar para subir a audiência, a gente vai agradecer também. Mas se a Nai quiser chorar, mas sejam bem-vindos mais uma vez. Né? Aliás, vocês vão trabalhar bastante, né, esse mês, porque semana, né, sem ser nessa semana, na outra, vocês já sabem que tem um colega, enfim, não precisa eu falar aqui, não vou falar, senão vocês vão trabalhar bastante. Irmã, o Nai, e essa senhora, esta jovem religiosa, para você que você estava falando aqui no chat e tal, teça algum comentário para subir a audiência para nós aí. Então, a irmã Ana, esse ser incrível, é a serenidade em pessoa. Sim, essa risada contagiante dela, ela contagia todo mundo à sua volta com seus vídeos, com sua alegria, com sua maturidade. Ela é uma pessoa incrível, ela é muito fofa, gente. Nossa! Eu admiro muito essa irmã, muito mesmo. Foi um presente de Deus conhecê-la. Né? O TikTok me deu essa grande honra de conhecer pessoas tão incríveis. E a irmã é uma dessas pessoas, muito iluminada, né? Sempre disposta a ajudar, sempre disposta a nos ouvir. Gente, ela é incrível, ela é uma fofa, é um doce de pessoa. Jean, por favor. Eu fiz a imitação do Jean, eu sou um bom imitador, vocês viram, né? Então... Ótimo. Tadinho. Muito bom. Pessoal, bota nisso, imitação. É assim mesmo. Vai, só. Vai. Pessoal. Ô, Gabriel, vou te chamar para o negócio. É assim mesmo. Os áudios dele é assim mesmo. Você não é o primeiro a me imitar, então já conheço mais ou menos. Vai falar, meu querido, dela. E aí, gente? Quer falar da irmã Ana? Né?
A irmã é uma das pessoas que eu falo assim, cara, que é mais importante na minha vida. Eu tenho um carinho enorme. Eu conheci através do TikTok. E eu até brinco, né? A gente brinca muito que ela gosta de tirar foto no sol, né? Com o sol. E às vezes eu uso isso também. Minha irmã Ana é uma luz. Ela, sabe, ela transborda Deus de uma tal forma. A alegria dela contagia, como a Nay falou. Gente, irmã Ana, a maturidade minha e dela é igualzinho. Mesmo nível. Minha amiga Tcheca. Mesmo Mesmo nível. nível. As figurinhas. A figurinha, eu já ia falar da figurinha. A minha amiga de figurinha. Ai, ai. E sem falar nas reflexões dela, né, que ela posta no Instagram, cada foto que ela posta uma Gente, ela é muito reflexão. fotogênica, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa para ter tanto intimidade com o sol Ela quanto é ela. Intimidade com o sol. a amiguinha do Gostei. sol. Intimidade com o sol. Acho que Deus E eu prepara. Irmã, aprendo, pode falar, Jean, pode falar, desculpa. como eu falei, né, na live, eu aprendo muito com a irmã. Porque no jeito dela olhar para as coisas, né, olhar para aqueles detalhes pequenos, né, que Deus, né, nos mostra no nosso dia a dia. Eu aprendi muito com ela. Eu sou muito grato pela amizade. Oi, irmã, a gente aqui, vamos já, estamos indo para 1h20. Geralmente, o Padre Anderson esteve aqui, eu tive que me espremer para fazer com ele, né? Mas foi muito bom assim. A gente pensa, as pessoas me perguntam, esses dois já me perguntaram, todo mundo pergunta, até a Bianca, que foi quem soube que eu ia conceber isso, quanto tempo você quer fazer comigo? Eu falei, pô. A gente pensa, 40 minutos, aí passa de 1h30. Teve um amigo que passou de 2, outro padre passou de 2, e a gente está aqui num tempo assim que assim, o papo está tão bom que tem. Né? Daqui a pouco o sino toca. Tem sino aí, né, para vocês dormirem? Tem, irmã, no convento, para vocês dormirem? Tem? Essa é Não, a hoje em curiosidade que eu dia tenho. aqui Tem, não tem não? para dormir, não. Só para as refeições. Para as refeições? Mas daqui a pouco a Madre Superiora vai passar, né? Mandando a senhora dormir, não vai? Não, ela já passou para dormir. Aí eu já avisei para ela que Ah, eu dormi um pouco mais tarde. um abraço para a senhora aí, viu? Só para avisar. Se a senhora me vê um dia, um abraço. Como é que é o nome dela? A da Madre daqui? Ah, Jandira. abraço, Madre Jandira. Beijão. Tem que Olha, tá pegando a funcionária dela emprestada, né? Então a gente tem que também fazer o network. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, então. A gente sempre faz umas perguntas, eu fiz isso com a Nay, eu fiz isso com o Jean. E aí, irmã, a senhora está há pouco tempo aí, eu não sei se conhece, assim, em pandemia também não dá para sair. Mas lá em Petrópolis, cidade lá e tal, tem algum lugar legal assim para ir comer? Eu sei, mas isso eu estou falando para a senhora, assim, que a senhora gosta de sair assim, diz, vou sair no convento hoje, vou comer alguma coisa que estou aqui na rua e tal, vou parar. Um lugar legal que a senhora gosta de passear lá. Tirando o Quitandinha, tirando o Quitandinha, todo mundo tira foto lá, né? Então, bom, se for lugar para comer, eu gosto muito do McDonald's. Pronto. Foi no sanduíche. A senhora vai para o McDonald's, pede o McLanche feliz e tem uma Tem que mesa vir com só sua lá. brinquedo. Tem que vir com brinquedo. Tem que vir com brinquedo. Pede um McLanche feliz, 2. Eu falo que a 2. maturidade é no mesmo nível. Principalmente para quem tem sobrinho como a gente, tem que vir com brinquedo mesmo. Tem que vir com brinquedo. E aí, irmã, pediu o McLanche feliz lá, seu Big Mac, sentou. Aí tem outra cadeira que pode sentar mais uma pessoa com a senhora. Nessa cadeira pode sentar o seu santo de devoção. Primeira pergunta, quem é seu santo de devoção? Se a senhora tem um específico, ou se dentre vários, quem a senhora escolheria? E qual pergunta, somente uma, a senhora faria a ele? Qual pergunta?
Eita. É. Olha, É difícil mesmo. de devoção que eu falo para mim, que eu conheci depois, foi. E que eu botei assim, não é como grau, Deus me livre, né? Santo é santo, santo é santo. Mas no sentido de sempre quando perguntam para mim, é Santo Antônio Maria Zacaria, que é o nosso fundador. Para mim, ele é um pai, é um intercessor. Para mim, eu falo com ele como se tivesse. Mas Santo Antônio, ajuda a gente aí, que o negócio tá feio. Sempre falo com ele. E que pergunta a senhora faria para ele? Que pergunta? Meu Deus, gente. Nossa. Me pegou essa, hein? Me pergunta. Eu perguntaria se no céu tem música. Boa, boa. Boa pergunta. Se no céu tem música. Boa pergunta. Olha, gente, tem uma ótima pergunta. Ótima pergunta. A Aline Lima, lá do Amazonas, de Manaus, minha vizinha. Um abraço para ela, que já recusou vários convites para estar aqui, mas ela vai estar aqui, se Deus quiser. Aline. Oi? É a Aline Grazielli, não é? É a Aline Grazielli, ela mesmo. É a Aline. Ela é minha filhada. Sua filhada? Explique isso direito, então, melhor para a gente. Vamos agora conhecer. Minha filhada de oração. Minha filhada de oração. Que massa! Então a senhora convença ela a vir aqui, porque eu já lutei para trazê-la, né? Inclusive já chamei para texto, para tudo, e ela não vai, não, ela me ignora. Falo mesmo. Aline. Minha filha. Pode não, filha. Nós vamos conversar depois, pode deixar. Irmã, saiu Santo Antônio Maria Zacaria e entrou a Ana Luísa, de 17 anos, na sua frente. Que conselho a senhora daria para a Ana Luísa, de 17 anos? 17 anos? Meu Deus, gente, não, 17 anos. Eu acredito que não ter medo da verdade. Eu acho que eu tinha muito medo de ser verdade com a minha fé. Eu acredito que isso, não ter medo da minha verdade. Outro corte bonito, hein, Bianca? Nossa Senhora, só estou me emocionando aqui. Daqui a pouco eu começo a chorar e a audiência sobe. Esse Gabriel é muito engraçado, né? Aí, Braulio do Luiz, ó, devorei uma lata todinha agora, hein? Manda uns de graça para nós aí, sem lactose. Só para falar. Pois é. Patrocinado. Quem dera que fosse, né? Quem dera que fosse. O único presente que eu ganhei foi do Salve Maria, mas não chegou ainda não, que o correio está atrapalhando nós. Demora. Aliás... Quando você esquecer, aí chega. Aliás, a garota propaganda, hein, Jean? Bonitinha a garota propaganda, hein? Com todo respeito. Pois é. Pode elogiar. Não, porque o cara tá aqui, ele pode puxar o facão. Eu deixo elogiar. Cuidado. Ele é bravo. Mas, irmã, saiu a Ana Luísa. Como que a senhora se vê daqui a 10, 15 anos, assim? Como eu me vejo? Bom, daqui a 10 anos eu vou ter... Não falem, não. A gente combinou de não falar a idade, né? Não vou falar, não. Como eu me vejo... Se for da forma que eu estou correndo atrás, eu me vejo menos sedentária, porque eu estou me esforçando para fazer uns exercícios. Ai. Eu me vejo menos sedentária. Sério, eu estou me esforçando para fazer. A irmã é a melhor pessoa. Olha... menos sedentária e com certeza mais, eu acredito que uma das coisas que eu busco mais é
fazer com que eu possa entender o sentido, né, de ser feliz. Não que eu não seja feliz, eu sou feliz, eu amo o que eu estou fazendo, mas no sentido de ter sempre em mente, né, o que eu tenho em mente hoje, do que a minha alegria, a minha felicidade, que eu tenho em mente amanhã, que eu tenho em mente daqui a 10 anos. Porque a gente sabe que a nossa vida, ela é indo, mas muitas vezes a gente tem a tendência do humano falar mais fraco, mais forte e ter essas recaídas de desânimo. Então, que eu entenda que a minha alegria de hoje será a minha alegria de amanhã, mais alegria convicta no meu coração também. Uhum. E eu estou aqui mandando, o Aline, já que você está aí, dá uma respondida lá no Zap que eu te mandei, por favor, se quiser participar com a gente no final aqui, dar um susto. A irmã já tomou o susto mesmo com o Jean e com a Nay. Eu tinha combinado com a Michela de assustar a irmã, mas a Michela deve estar debaixo de 5 cobertas, se eu não me engano. O último boletim meteorológico, ela tinha congelado. Tinha metido ela e as 3 meninas dela para se aquecer. Mas, enfim. Irmã, o que inspira a senhora a continuar esse trabalho na internet? O que me inspira? Pode ser 2 pontos? Quantos a senhora quiser, até 10. Quanto quiser. Meu Deus, vou ficar aqui até amanhã, se for 10, que tem muito ponto. Mas eu vou falar 2 que me marcaram de modo assim muito importante na minha vida, de ser religiosa e de ser, né, cristã católica, apostólica romana. Primeiramente, a amizade, né, o quanto de amigos, que eu falo amigos, né, que estão aqui também, amigos, mesmo a gente não se vendo pessoalmente, nós temos uma união. Igual às vezes eu falo, eu não falo com frequência. Às vezes eu curto uma foto, comento uma foto, mas eu tenho sempre em mente eles, né? Eu fico pensando às vezes, o que fulano deve estar fazendo? O que a Nay deve estar fazendo? A gente pensa as coisas assim, isso para mim me motiva a falar, meu Deus, eu conheço eles e eu sei que um dia eu vou conhecer pessoalmente. Então, isso me motiva e nos faz irmãos, nos faz unidos. Então, no sentido da rede social, eles me motivam mais e mais a ter essas amizades, né, que nos unem principalmente na oração, na fé, né, na igreja e com certeza nas redes sociais também. E um segundo ponto é poder estar também no sentido da missão, que através das minhas redes sociais também eu posso fazer missão, né, fazer com que outras pessoas tenham essa experiência do amor de Deus e de entender que esse se doar para Ele, a consequência é a felicidade e o amor também, que Ele também nos concede. Então, esses 2 pontos me marcam muito. É as amizades que eu faço e no sentido da missão, de estar ali também para servir, né, de poder estar ali colaborando com os caminhos e que outros também possam estar colaborando com o meu. Só antes, deixa eu falar aqui para a produção. Produção não, estou armando aqui uma para a senhora, mas não está dando certo. Enfim, deixa eu ver aqui. Mas olha, que você está arrumando? Mas olha. Não, era a sua filhada que eu chamei para entrar aqui, mas ela não está conseguindo. Por causa acho que está travando aqui. E aí, assim, eu queria muito assim, lhe agradecer. Eu falei, quando eu montei, eu jamais imaginava chegar em 50, quase 60 episódios. Em média, porque teve algumas temporadas que teve mais de 10, né? Em mais de 60 convidados, em mais de 60 pessoas. Eu jamais imaginei que aquela moça que cantava tão bem no TikTok, um dia ia me dizer, será que eles vão dar moral para mim e tal, né? O pessoal tudo é famoso. Mas olha, eu jamais imaginei que aquela irmã tão sorridente ia estar aqui, que o rei do pão de queijo ia estar aqui também. Cada dia tem um título novo. Governador de Minas. Futuro governador de Minas.
o nosso querido Jean também está aqui, e eu queria muito agradecer a senhora, assim, porque é uma inspiração de fato para a gente, né? Essas 2 últimas semanas, como a Bianca disse, eu vinha passando por um bloqueio criativo, principalmente assim, eu não vou ficar postando reflexão por reflexão, porque se eu falar por falar, não adianta, eu não levo a palavra do jeito que eu acho que eu tenho que levar, né? E aí só tocou num ponto muito legal que foi esse. E a senhora com a irmã Grazi, já veio e ficou de vir, tá? Brincadeira, irmã. Estamos esperando a senhora aqui também. Com a irmã Mary Ellen também, que está, né, um pouco no período de reflexão, longe das redes sociais. Michela, que deu assim, um prazer de conhecer todo mundo já que de fato já teve por aqui. E não está dando para a Aline. Aline, manda não está dando para você entrar, não, minha filha. Manda um áudio para nós aí depois, que aí a gente passa aqui, porque eu acho que é alguma coisa do. Eu não aprendi a mexer nesses softwares de live aqui. Mas, enfim, eu queria muito agradecer a senhora mesmo. Só não sabe quanto eu estou feliz hoje. Tanto que eu comi. Alô, Brownie do Luiz, dá um patrocínio para nós, que eu comi a lata toda, hein? Meu colesterol já está lá em cima. Mas muito agradecer de verdade a sua ter passado aí o seu horário de dormir, né? Estou vendo aí que tem Nossa Senhora de Fátima atrás da senhora e mais algumas imagens que eu não estou conseguindo identificar. Está meio deitada. Nossa Senhora de Fátima. Menina, eu sei. Será que eu não sei o nome do santo? Meu Deus. Meu Deus. Essa parte a gente... Olha, não vai... Eu não sei, olha. Qual é esse santo? Meu Deus, gente, não tem nome embaixo. Não tem o nome embaixo, não? Vergonha, gente. Meu Deus, tem não. Eu acho que é São Bento. Porque tem uma cobra aqui, ó. Né? E tá com o livrinho. É São Bento. Tá com o livro. É São Bento, fácil. É porque ele tá com cabelo, que tem onde quem não tem cabelo, tá? É ele mesmo. É ele mesmo. E a outra é Nossa Senhorinha. Que eu quase quebrei da irmã. É uma Nossa Senhora. Tá vendo? Tem. Que linda. A Aline está com a gente, mas não está conseguindo se conectar. Infelizmente, está com algum problema de conexão lá. Mas ela está aqui no estúdio, só não está seguindo por causa do fone, do microfone. Então, eu queria agradecer o esforço dela de ter tentado estar aqui. E, mais uma vez, agradecer a senhora por ter estado aqui com a gente, comigo. Né? E, enfim, porque... Opa, voltou. Porque, assim, como eu disse, eu jamais pensei em chegar onde eu cheguei. E cheguei aqui, né? Com alguém que tem um rebanho tão grande, que me deu a honra de sentar nesse sofá, né, digamos assim, que a gente não está fazendo as coisas fisicamente. Mas para mim é uma honra enorme recebê-la e recebê-los aqui de novo. A gente vai se ver daqui a 10 dias de novo, mas, enfim. Aliás, irmã, eu vou lhe pedir depois o negócio lá pelo coisa, eu não vou falar aqui, porque senão, para não estragar, mas eu vou lhe pedir depois eu lhe mando lá o meu WhatsApp para a senhora mandar para mim, porque aquele pessoal lá de Santa Catarina vai aparecer por aqui daqui a mais, né? E aí depois a senhora manda um recadinho para ela. Mas é isso, muito obrigado pela sua presença, viu? De verdade, se eu pudesse, eu lhe dava um abraço muito grande, mas enfim, a gente não pode. E quebrar os ossinhos. Espero revê-la. Quebrar os ossinhos. Eu não tô pensando. Quebrar os ossinhos. Eu não esqueço disso, irmã. Como assim quebrar os ossinhos? Vamos alongar um pouquinho. Como assim? Quebrar os ossinhos. Gente. É porque um dia eu estava falando lá no grupo, não sei o que lá. Aí foi no que? O que eu fui no privado, não foi, Jean? No seu WhatsApp que eu enviei? Não foi? Olha, eu acho que teve no privado, teve no grupo. Aí eu falei que enviei um abraço pro povo. Aí eu botei um abraço
mas é um abraço de quebrar os ossinhos, que é um abraço que a gente entende que é um abraço apertado, né? Que não é só um abracinho, é de quebrar os ossinhos. Então, Um abraço que esse faz eu gosto creque-creque. É, abraço crocante. Enfim, abraço crocante, boa, boa. Muito obrigado, irmã, pela sua presença. De verdade mesmo. Eu fiquei muito feliz. Espero que quando a senhora estiver pelo Rio, quem sabe eu não suba lá a serra e a gente se encontre, ou qualquer Sim, lugar aí a verdade. gente se esbarre pela vida. Muito obrigado, obrigado, meninos. Obrigado também a Natura. Natura não, como é que é o nome da marca? Aquelas marcas. Propaganda, Aquele pessoal Viena Ré, propaganda. né? O pessoal de hidratante de cabelo, essas coisas, que ajudou a Naya a estar aqui também, né? Ao Pão de Queijo Forno de Minas. Estou falando um monte de marca, porque vai que algum joga um dinheiro aqui dentro, né, para dar uma ajuda na estrutura. Patrocina nós. A senhora falou manda assim. Pão de Queijo para mandar para mim. Facilitar a nossa na academia, poder Pois patrocinar a gente. Também. E alô, Smart. Aliás, aqui no Rio, diga-se de passagem, não se sabe o que se abre mais, né? Smart Fit ou bolos da Vó Alzira, né? Também, se quiser patrocinar nós, o bolo da Vó Alzira, a gente está junto. Mas, pessoal, obrigado, Nai e Jean, pela ajuda. Eu que agradeço. Olha só, temos um recado da matriarca da família Silva. Foi muito boa a live. Sintam-se todos abraçados. Quando mamãe manda um abraço, né, a gente fica feliz. A Bia também. Obrigado, Bia, pela presença. Agora a gente tem a Nai na produção também. Eu estou... né, tem que assinar a carteira desse pessoal tudinho, não tem dinheiro para pagar nenhum. Agora só não faça como o Lucas, tá? Não explore a gente, por favor. Silvio Santos brasileiro, né? É uma pena que ele não pode estar aqui hoje. Ai, meu Deus do céu, gente, eu me divirto com vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu queria pedir, irmão, para a gente encerrar fazendo uma oração e também rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do nosso querido Chico, que um dia, quem sabe, Chico, mandei um monte de correspondência para lá, né? De repente um assessor desvia e cai no celular dele, no Instagram do celular dele, né? E ele aparece aqui e bate um papo com a gente aí. Nossa. Então, muito obrigado mais uma vez. Tá com a senhora a palavra. Tá, então vamos agradecer, né, a Deus pela oportunidade. Podemos estar aqui, né, partilhando, unidos, e que possamos também ser fiéis, né, na nossa missão, na nossa vocação, e tendo sempre em mente, né, eu sou um instrumento de Deus. E, consequentemente, eu sendo um instrumento de Deus, eu estou a serviço do reino, da igreja. Então, tudo aquilo que eu for fazer, eu possa fazer para glorificar a Deus, né? Também pensando na intercessão de Nossa Senhora, essa nossa mãe, que é a nosso fidelidade, nosso modelo de virtude, e que possamos também estar sempre com este coração sedento deste amor, né? Com esse coração sedento desta alegria que nós sabemos que pode nos dar. Nós sabemos quem pode nos preencher, e que possamos também ter sempre esse objetivo de poder partilhar com os nossos próximos que vale a pena seguir a Jesus Cristo, né? Que vale a pena dizer o nosso sim à nossa Mãe Santíssima, a nossa intercessora, né? E que possamos também, né, ter no nosso coração e ver que vale a pena, a gente sabe que vale a pena a caminhada, né? Mesmo que muitas das vezes as tribulações venham a acontecer, venham a aparecer, mas nós sabemos que, né, a certeza já está no nosso coração, então que possamos ser fiéis até o fim. Amém? Amém. Pai nosso, amém. Que estás no céu, Pai nosso, eu estou rezando, mas sem saber. Santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o Venha vosso a reino. nós o vosso Seja reino. feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a quem assistiu a gente até o fim, aos que irão assistir e aos que assistiram também durante parte da live. Aviso a irmã, o Jean e a Nay já sabem, que vai estar no Spotify. Quando a irmã for fazer aquele exercício na praça aí de Caseiros, né, botar aqui, fazer aquele Cooper, pode ouvir as outras entrevistas, a da Nay, a do Jean. A do Jean, a senhora aumenta um pouco o volume, porque se a senhora não conseguir ouvir, tá? Enfim. Tem que aumentar bastante. Mas a do Jean, enfim, tem várias pessoas também aqui, né? A gente esse mês ainda vai ter Michelle, ainda vai ter o Lucas. Semana legal. que vem, deixa eu ver se semana que vem tem algum aqui. Não, semana que vem é folga. Se eu não me engano é folga. Se não aparecer nada, é folga. E, enfim, a gente vai encerrar dia 31, lembrando a todos novamente que está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Music, na rádio pirata mais próxima de você. Muito obrigado a quem nos ouviu. É isso, eu vou encerrar então. Peço só que vocês não saiam, para o tio aqui não ficar sozinho. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e obrigado, Bia, também. Obrigado, dona Ana, mamãe Ana, que apareceu aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Salve Jesus e salve Maria. Salve Maria, sigam lá.